Boa noite na paz do Senhor Jesus, graça e paz. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Estamos começando agora o Conectados com a Palavra e vamos viver e desfrutar nessa aventura da Palavra de Deus alicerçada nela sobre esta nova série, O Cristão Frutífero. Deus te chamou para frutificar em toda boa obra. Deus quer que você frutifique em tudo. Há um potencial dentro de você para que você possa produzir frutos. Você está ligado na videira verdadeira, na instituição que é a igreja. Você é a eclésia de Deus. Você foi chamado para fora de um sistema para viver agora o governo de Deus. E quando Deus governa você, você está plantado na videira verdadeira, com isso você vai se tornar frutífero. Agora tem que permanecer, porque algumas pessoas não permanecem, por isso são cortadas. Porque não frutificam, não dão frutos. E nós precisamos frutificar. E há uma maneira de sermos frutíferos através dos ensinamentos e das orientações de Jesus. E é isso que nós vamos fazer no decorrer dessas semanas que estaremos estudando sobre o cristão frutífero. Em muitas áreas da nossa vida, nós podemos glorificar a Deus com a frutificação e o Espírito Santo nos ajuda para que assim possamos fazer. Eu quero orar com você para que Deus te abençoe na ministração de hoje e que a palavra que vai ser ministrada alcance o seu coração, a sua mente e o seu entendimento e possa mudar a sua realidade, possa mudar a sua história e mudar o seu destino. E aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, você leve o perfume de Cristo frutificando em toda boa obra. Eu vou orar com você e por você. Querido Deus, nós estamos iniciando Conectados com a Palavra e, Senhor, durante a semana, quando esse programa vem, Senhor Deus, ao ar, vem com um propósito de que venhamos ser, de fato e verdade, cristãos frutíferos e que assim seja sobre a vida de todos aqueles que se conectam, não apenas hoje, mas também nos outros dias desta programação. Que o Espírito Santo possa falar, usando a minha vida, sobre a vida desta pessoa que está conectada. Venha através da Tua palavra, Senhor Deus, gerar fé no coração desse irmão, gerar fé no coração dessa irmã, para que ela possa potencializar, Senhor Deus, tudo aquilo que é projetado pelo Senhor, pelo fato de ela estar plantada, enraizada como um ramo na videira verdadeira, para que ela possa ser limpa ou limpo pela Tua palavra, a fim de que frutifique mais e mais, Senhor. Fica conosco. Guarda-nos, Senhor, aonde quer que esteja esse meu irmão internauta acompanhando esta programação, guarda ele, proteja-o, Senhor, bem como a todos os seus familiares. Nós oramos crendo no nome de Jesus. Conto com você nessa série O Cristão Frutífero. Olha a sua volta, você verá que tem pessoas ao seu lado, procurando por alguém. Pessoas ao seu lado, procurando por alguém que lhes dê
não fugirei mais de ti. Meu coração aberto está ao teu chamado. Não vou ficar de braços cruzados. Vamos à palavra de Deus nessa noite. Nós estamos dentro da série O Cristão Frutífero. Hoje é o episódio de número 5, aonde vamos meditar sobre o cristão frutífero, ele é fortalecido. Só para lembrar para você, nas noites anteriores que tivemos um encontro aqui falando dentro desta série, nós já pensamos sobre o cristão frutífero, ele é salvo no primeiro episódio. No segundo episódio foi o cristão frutífero é santo. O terceiro episódio foi o cristão frutífero, ele é servo. O quarto episódio, que foi o anterior, nós pensamos sobre o cristão frutífero, ele cresce. E hoje, o cristão frutífero, ele é fortalecido. Ele passou todos esses processos, como Paulo nos ensina na sua carta aos irmãos colossenses, né? Ele vai falar a respeito da salvação, ele vai falar que nós temos um novo estilo de vida e por isso nós somos santos, e por ser santos e diferenciados, nós vamos servir, por isso somos servos. E que o cristão frutífero, como aprendemos no nosso encontro anterior, no episódio passado, que ele cresce no conhecimento e ele cresce na graça. E ele desenvolvendo tudo isso, Paulo continua o seu sermão escrevendo à igreja, aos nossos irmãos colossenses, dizendo que nós podemos ser fortalecidos. Então, o cristão frutífero, ele é fortalecido. Quando você olha para a palavra e vê Jesus ensinando-nos a respeito de que ele é a videira, e videira verdadeira, e o seu pai, o agricultor, ele está falando que a videira tem vida, porque ele próprio é a vida. E o tipo de vida que Jesus vai transmitir aos ramos, que somos nós, vai fortalecer-nos. Jesus mesmo, certa ocasião, ele denunciou as obras das trevas em João capítulo 10, o versículo 10, na parte A, quando ele diz que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Porém, ele acrescenta dizendo a sua missão, dizendo, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Essa vida se dá dentro do contexto da videira, quando Jesus, através do poder, vai produzindo em nós a vida. E essa vida, ela vai nos fortalecendo. E é isso que Paulo agora, ele vai ensinar a igreja dos nossos irmãos colossenses. Colossenses capítulo de número 1, o versículo de número 11 e o versículo de número 12, eu quero convidá-lo a ler nesta noite. Vamos à palavra de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Paulo está dizendo que, depois deles terem desfrutado todos esses processos que nós aprendemos nos episódios anteriores sobre a salvação, sobre a santidade, sobre o servir, sobre o crescer, que agora, assim, eles serão fortalecidos com todo o poder. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos fortalecidos, porque fortalecidos e com a vida de Deus, nós vamos frutificar. Agora, nós não seremos fortalecidos com qualquer tipo de força. Paulo está dizendo que seremos fortalecidos segundo a força da sua glória. Segundo a força da sua glória. O que representa a força da glória da Trindade? O que representa
A força da glória da Trindade, a força dos céus, a força do reino do Senhor, é a pessoa do Espírito Santo. É o Holy Espírito, é o Santo Espírito. Ele é a força da glória da Trindade. É Ele que traz à existência todo o poder criativo de Deus. Quando Deus chama à existência as coisas que não existem, o poder do Espírito Santo, quando nós olhamos para a palavra e vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, que o Espírito pairava sobre as águas, era o Espírito trazendo à existência a palavra da criação. Quando diz parai, ele estava pairando sobre as águas, dá-nos a entender que a forma aplicada do hebraico ali é como se fosse uma galinha chocando para produzir, para gerar os seus pintinhos. Assim o Espírito Santo estava gerando aquilo que a palavra de Deus, o Deus Criador, iria dar em evidência na criação. Então, Paulo está dizendo assim, depois de passarem o processo da salvação, da santidade, do servir, do crescer, vocês serão fortalecidos com todo o poder. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Agora, seremos fortalecidos segundo a força da sua glória. Quando temos a força da glória de Deus, isso é o Holy Spirit, o poder do Espírito em nós, nós teremos a vida abundante de Deus. A vida abundante de Deus e a vida do próprio Deus. E a vida do próprio Deus é a vida que emana do Espírito na nossa vida, para que nós possamos nos tornar todos os dias frutíferos, porque o cristão, ele é fortalecido. Agora, lembre-se sempre que ele será sempre fortalecido com um propósito. Nesse texto que nós lemos, nós aprendemos também que eu sou fortalecido e vou viver esse fortalecer de Deus na minha vida com algumas atitudes importantes que, como cristão frutífero, eu devo ter. Porque Paulo, continuando, ele vai dizer o quê? Que nós somos fortalecidos segundo a força da sua glória, isso é, o Espírito Santo, em toda perseverança e paciência. É uma obra de processo que o Espírito vai nos fortalecendo todos os dias. E nós, que somos os objetos do alvo do fortalecimento de Deus, que vai agir na nossa vida, nós precisamos perseverar e nós precisamos ser pacientes para que nós possamos desfrutar desse poder que vem do Espírito Santo, dessa força que vem da sua glória, desse fortalecimento com todo o poder que vem dessa terceira pessoa da Trindade. E não somente isso, Paulo vai dizer que eu sou fortalecido com perseverança e paciência, mas eu também sou fortalecido com alegria e gratidão. O Espírito Santo na minha vida, eu desfrutando desta vida, essa vida que emana dos céus para a minha vida, esse rio de Deus que corre dentro do meu ser, que flui no meu interior, ele vai me produzir uma convicção e uma certeza, e essa certeza e convicção gerarão a alegria, e eu aprenderei a ser grato em todas as situações e dar graças a Deus por tudo. Porque Paulo continua dizendo, deixa eu ler o texto inteiro novamente com você. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência. Então, como eu vou ser fortalecido? Com perseverança e paciência, com alegria também, porque o Espírito produzirá em minha vida alegria, porque o reino de Deus é alegria. E sendo grato, porque dando graças ao Pai, que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Nós seremos gratos e expressaremos a nossa gratidão através de uma vida de louvor, que o Senhor merece e é digno de toda a nossa adoração. Agora, preste atenção, o cristão é fortalecido sempre com um propósito. O cristão não é fortalecido para viver a sua própria vida, até porque nós não somos um fim em nós mesmos, nós somos um meio para cumprir um objetivo. E tudo que Deus
nos dá tudo que vem do alto dos céus, além de ter o benefício de edificar-nos, vai ter também o benefício de edificar a vida de outros. Tudo que recebemos da parte de Deus, nós vamos transferir. É o que Paulo ensina-nos quando ele está falando a respeito da ceia. Ele diz, o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Então, tudo aquilo que recebemos de Deus é para compartilhar e para dividir. A salvação nós recebemos de Deus e agora nós somos porta-vozes da salvação. E como porta-vozes da salvação vem um pacote de coisas que Deus nos deu para que nós possamos desfrutar e viver uma vida abundante, mas essa vida abundante ela não fica em nós mesmos, por isso ela precisa fluir através de nós, para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Então, quando Paulo está dizendo, serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, não é um fim em nós mesmos. Nós não somos cheios do poder do Espírito Santo para ficar contido somente em nós. O Espírito Santo, quando vem, ele vem com um propósito. O Espírito Santo, quando vem, ele vem com uma diretriz do Pai, para que nós possamos fluir. Em Atos, capítulo 1, o versículo 8, Dr. Lucas escrevendo as palavras de Jesus, antes dele subir aos céus, quando os discípulos estavam perguntando para ele se era o tempo de ele restaurar todas as coisas em Jerusalém ou em Israel, ele fala para eles que não competia a eles saber o tempo, aquelas situações, mas ele vai dizer algo interessante para que eles pudessem fazer o reino de Deus. No versículo 8 ele vai dizer, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está nos ensinando que o cristão ele é fortalecido e esse fortalecimento ele vem com um propósito. É uma dádiva que recebemos de Deus porque Jesus diz, mas vocês receberão. Nós vamos receber. É uma dádiva, é uma graça que Deus nos dá. Receberemos o quê? Poder. É exatamente o que Paulo está dizendo, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Receberão o poder que vai descer sobre vocês o Espírito Santo, que é o quê? A força da sua glória, que Paulo está dizendo, o Holy Spirit, o Hagios de Deus, o Kadosh, o Espírito Santo. Agora, eu recebo essa dádiva, que é o poder e o fortalecimento do Espírito Santo, para quê? Para um objetivo, para um propósito. E qual é o propósito? Jesus está dizendo, e serão minhas testemunhas. Eu recebo como recipiente. E agora eu sou um doador como testemunha. Eu sou abençoado como o templo do Espírito Santo que habita na minha vida. Mas agora eu sou o quê? O porta-voz da mensagem do Espírito de Deus, das boas novas, através da minha vida. A obra que Ele faz em minha vida é para fazer através da minha vida, para abençoar a vida das pessoas. O Espírito me fortalece com esse propósito. E nós precisamos dele, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Ele é o representante da Trindade na terra. É ele que fala à igreja. É ele que guia-nos. É ele que convence-nos do pecado. É ele que dirige as nossas vidas. E nós precisamos dele. João, ele vai falar coisas interessantes. Se tem uma pessoa que ensinou muito a respeito da paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia, que também chamamos, foi João. João ensina-nos muito sobre isto. Quando Jesus está falando a respeito do Espírito Santo, entre tantas coisas que Jesus mencionou e que João relatou escrevendo, eu vejo 3 coisas importantes que devem estar na minha mente, na sua mente, como um cristão frutífero que é fortalecido. Eu preciso entender que essas 3 verdades vai fazer com que eu seja diferenciado e possa emanar a vida que vem dele.
fortalecidos com todo o poder, com toda a força da sua glória. Nós vemos 3 coisas que o evangelista escreveu, entre tantas, mas 3 que eu quero destacar. A primeira é que quando o Espírito Santo, ele vem sobre a minha vida, e ele é me dado como uma dádiva, porque Jesus está dizendo, receberão. Eu vou entender que essa dádiva faz com que eu me torne uma habitação dele aqui na terra. Eu sou o lugar onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo desejou tabernacular comigo, aquilo que Jesus vai mostrar para a humanidade, o desejo de Deus. No entanto, por palavras do mensageiro de Deus, Jesus recebe o nome de Emanuel, Deus conosco, porque Deus queria tabernacular, habitar entre nós. Jesus vem exatamente para se relacionar, e como ele mesmo disse, ele não nos deixa órfãos, e ele tem um propósito específico agora, de habitar continuamente na vida do cristão, para que ele seja fortalecido. A segunda coisa que nós aprendemos com o evangelista João, sobre essa questão do cristão ser frutífero, que ele é fortalecido, é que o Espírito que habita em nós vai nos ensinar todas as coisas. Não são apenas algumas coisas. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Agora, ele nos ensina também, ele habita em nós, exatamente fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Ele vem com um propósito, sou fortalecido com um propósito. Eu sou fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, com um propósito. Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo com um propósito. De quê? De ser testemunhas, como Jesus disse. Então, essa é a maior graça que Deus pode nos conceder, de nos tornarmos testemunhas vivas daquilo que Jesus fez, porque o Espírito Santo vai testificar e vai nos ensinar e vai nos orientar a pregar e falar e testemunhar o Evangelho do Reino. Então são essas 3 coisas. Ele habita, ele nos ensinará e fará com que sejamos testemunhas. Vamos contextualizar tudo isso nos escritos do evangelista João? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 16 e o versículo 17, que vai nos falar sobre a habitação do Espírito de Deus na vida do cristão frutífero, que é fortalecido. Diz assim Jesus: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o outro. Note, o outro, ele está botando na mesma dimensão, na mesma altura dele mesmo, de Jesus. Jesus está dizendo, o outro igual a mim. Outro na mesma envergadura, na mesma essência, na mesma estatura. O outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. É a primeira verdade que eu aprendo através do evangelista João, Jesus dizendo que o Espírito Santo, ele vai habitar na minha vida e estará comigo, estará com você. Então, eu sou fortalecido por essa força que emana essa vida abundante, a vida de Deus, porque o Espírito de Deus habita em mim, habita em você. Somos fortalecidos porque temos essa força que vem dos céus. João capítulo 14, agora o versículo 26. Jesus vai dizer sobre o Consolador, que é o Paracleto, que é o ajudador, conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. O que Jesus está dizendo? Que esse Espírito Santo vai ensinar-nos a todas as coisas. Ele nos fortalece para que nós possamos
aprender com ele a respeito da vida e da obra de Jesus, e ele vai fazer com que venhamos lembrar daquilo que somos ensinados, daquilo que somos ministrados, para que sejamos testemunhas vivas, como ele vai dizer agora no capítulo 15, no versículo 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. Ponto. Aí ele diz também assim: e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Jesus está dizendo que, além de ele habitar na minha vida, além dele me ensinar todas as coisas, ele vai fazer com que eu seja uma testemunha. Então eu sou fortalecido para testemunhar. Eu sou fortalecido com um propósito, do quê? De gerar vida. De chegar aonde a morte produzir vida. De chegar aonde há uma região das trevas, como tanto o profeta e o evangelista disse, a região que andava em trevas viu uma grande luz. É isso que Deus quer fazer através da pessoa do Espírito Santo. Jesus disse que nós seríamos a luz do mundo. Um dos símbolos do Espírito Santo é fogo. E quando esse fogo do Espírito habita em nossas vidas, em qualquer lugar que estejamos, em qualquer lugar que nós possamos ir, haverá clareza e iluminação, referência, brilho, porque ali chegará a vida de Deus. Como chegará? Através do cristão frutífero que é fortalecido com a força da glória de Deus, que é o Holy Spirit, o Espírito Santo poderoso. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo, pastor Vanderlei? O próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar isso quando ele escreve a sua carta aos nossos irmãos, aos Efésios, a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 15 a 21, Paulo vai nos ensinar a como ser fortalecidos no poder da glória de Deus, no poder da força do Espírito do Senhor. Ele vai dizer, portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aí ele ensina. Por essa razão, o que? Aproveitando bem o tempo e sendo sábio, por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha, irmãos, segura aí antes de eu continuar. Procure a compreender qual é a vontade do Senhor. Preste atenção. A vontade do Senhor, ela é agradável, ela é boa, ela é perfeita. E se tem uma coisa que está dentro da vontade de Deus, explícita, é que você seja frutífero. É que você produza. E isso pode acontecer através da força do Espírito que está em você. Aí, Paulo vai continuar dizendo à igreja em Éfeso, aos nossos irmãos, aos Efésios, os Efésios, ele vai dizer como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Ele diz, e não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão. Não se embriague com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, deixe-se encher pelo Espírito. Como eu serei cheio do Espírito? Paulo vai ensinar falando, cantando, dando graças e sujeitando-se uns aos outros. Como, pastor Wander? Vamos lá. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está nos ensinando uma maneira de sermos cheios do Espírito Santo, além de termos uma vida santa, além de termos uma vida de servir e de buscar o crescimento de conhecimento da graça do Senhor. Paulo vai dizer que nós não devemos nos embriagar com o vinho, isso é perder a noção das coisas. É isso que ele está dizendo nos versículos anteriores, quando nos convida a viver como sábios, aproveitando bem o tempo e procurando compreender qual é a vontade de Deus. E ele vai dizer, mas deixe-se encher. Por que deixe-se encher? Chegai-vos, pois, a Deus e ele chegará a vós, mas é graça. Lembra que eu já falei para vocês anteriormente, Atos 1:8,
receberão vem de Deus. Jesus disse em João 14,16, Ele lhes dará, é Ele que dá. Ele que dá. João 14,26, Ele enviará, eu enviarei. É Ele que dá. João 15,26 também diz, enviarei. É Ele que vai estar nos dando, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Agora, Paulo diz de que maneira? Primeiro, falando, verbalizando. Verbalizando o que é a palavra, ele está dizendo, verbalizando os salmos. Verbalizando a palavra, declarando a palavra, lendo a palavra, se alimentando da palavra, falando. Segundo, cantando o que? Os próprios salmos são canções, são poesias. Cantando o quê? Hinos. Agora há uma distinção de hinos e cânticos espirituais. Você pode cantar os hinos, você pode cantar louvor, mas há uma dimensão mais profunda que você está no rio de Deus, que pode fluir coisas nos seus lábios que você nem imagina, que são os cânticos espirituais que vão fluindo através do Espírito na sua vida. Aí você vai cantar e vai estar louvando a Deus com todo o seu coração. É uma maneira de ser cheio do Espírito Santo. Então, falando a palavra, cantando ao Senhor e também dando graças sempre a Deus por tudo. Tendo o coração grato. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12, Paulo já falou sobre isso, dando graças ao Pai. Nós devemos ter um coração grato, não reclamar. O oposto da gratidão é a murmuração. Quanta gente murmura ao invés de ser grato. E um grande segredo, reconhecer o corpo de Cristo quando Paulo diz no finalzinho, o versículo 21, sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Aí você vai viver uma vida fortalecida, cheia do Espírito Santo, com o poder dunamis, fluindo através da sua vida, com um propósito específico de testemunhar, através do poder dele, do Espírito dele, na sua vida, os feitos de Deus. Então, aprenda e viva isso. O cristão frutífero, ele é fortalecido. Eu quero orar com você e por você. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo pela tua palavra e acredito de uma forma específica, literal, nisso que estou ministrando sobre a vida da tua igreja nesse momento. Eu acredito que o Senhor nos toca para que nós possamos tocar. O Senhor nos cura para que nós possamos curar. O Senhor nos salvou para que nós nos tornemos instrumentos de salvação na vida da humanidade. E o Senhor não nos deixou órfãos, como disse, fez com que nós nos tornássemos a habitação do teu Espírito, fez com que o teu Espírito nos ensinasse e nos tornasse testemunhas vivas daquilo que o Senhor pode fazer. Começando na nossa vida, mas não só na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida das pessoas que temos ouvido tantos testemunhos, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem feito, porque os teus feitos são incontáveis. Neste momento, Pai, eu peço que o poder do teu Espírito ative no coração desta pessoa, desperte no coração dela a vontade de emanar e se encher do poder que vem dos céus, da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, do Consolador, do Ajudador, do Paracleto, que esse poder venha para ser fortalecido, que esse poder venha para fortalecer o meu irmão, para fortalecer a minha irmã, para encher da vida Zoe, da vida abundante de Deus, a fim de que eles frutifiquem em toda a boa obra, Senhor, segundo a força da sua glória, que é o Espírito Santo. Vem, Espírito, e ateia teu fogo. Vem, Espírito, dê dons, talentos, habilidade. Desperta o dom desta pessoa, Espírito Santo, e que essa pessoa seja incendiada pelo fogo do teu Espírito, Pai. Eu oro crendo, já te agradecendo, no nome que é sobre todos os nomes, no nome do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente e até o próximo episódio. Eu quero convidar a você, nesse momento, a exercer a sua generosidade através dos dízimos e ofertas. Daqui a pouquinho vai aparecer para você na tela as nossas contas e você pode semear a semente da prosperidade.
sabendo que há uma lei espiritual, que quando semeamos, nós colhemos. Ainda que não venhamos barganhar com Deus e fazemos isso de uma forma voluntária, por amor, e entendendo também o princípio da contribuição estabelecida pela palavra de Deus, para que possamos assim fazer. Que Deus abençoe você como dizimista, que Deus abençoe você como ofertante e multiplique a sua sementeira. Eu quero orar com você nesse momento que vai estar contribuindo. Querido Deus e eterno Pai, eu oro nesse momento por essas pessoas que são chamadas pelo Senhor nessa noite a devolverem seus dízimos e semearem as suas ofertas. Consagre-os, ó Deus, proteja-os, livra-os de todo mal. Proteja, Senhor Deus, a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida física, bem como estendendo esta bênção também sobre toda a sua família. Nós te louvamos por esta oportunidade de exercer, ó Deus, a nossa mordomia através dessa generosidade. Os abençoe, Pai, os prospere em tudo, Pai. Que eles sejam frutíferos também nesta área e que nesta área eles glorifiquem o teu nome. Eu oro crendo no nome de Jesus. A você, dizimista, seja santificado. A você, ofertante, seja santificado diante do Senhor e que Deus prospere você em tudo, sendo um cristão frutífero. Deus te abençoe. Em que vai chegar? Cheio de amor que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de, a cada oportunidade, estar edificando a sua vida através da palavra de Deus. Meu desejo é que esta palavra seja implantada no seu espírito, na sua mente, a fim de que você possa frutificar em toda boa obra. Não só dentro do contexto de aprendizado dessa série, mas por toda a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja em nome de Jesus.